Se você ainda acredita que quem manda na igreja é o pastor, esse vídeo vai te incomodar ou pode te incomodar, tá? Mas hoje eu falo aqui não para atacar pessoas, nem para criar polêmica vazia, eu não vou perder meu tempo essa hora da noite, né? Eu falo aqui para organizar um caos, tá? Porque quando a gente não entende como funciona, como o poder funciona, a gente erra o diagnóstico e repete o problema. O que eu vou te mostrar aqui não é sobre igreja, é sobre governo, estrutura e sobre autoridade real, tá? Sobre autoridade real. É por isso que isso interessa a qualquer instituição, seja igreja, estado, município, autarquia, secretaria. Eu vou explicar para você o seguinte, que existe uma ilusão confortável que quem mantém muita igreja funcionando tem aquela falsa ilusão que algumas igrejas estão doentes, tá? A ilusão de que o pastor governa, o administrador executa e tudo está sob controle. Na prática, o que existe é outra coisa. O pastor responde espiritualmente, o administrador responde institucionalmente. Tá? E quem responde institucionalmente quase sempre manda mais, não por força, mas por permanência. Você vai começar a entender frases que eu falei lá em cima, tá? Quem permanece na estrutura, governa a estrutura. Isso vale para a igreja, vale para a prefeitura, vale para qualquer organização, tá? Nós vamos separar duas coisas aqui, que é a igreja e muitas instituições se misturaram perigosamente com a igreja. Por exemplo, vocação e função. Vocação vem de Deus, não depende de cargo, não nasce de indicação e não se herda. Vocação não se herda, tá? Função vem da estrutura, depende do estatuto, nasce de uma nomeação e pode ser substituído a qualquer tempo. O erro começa quando a igreja governa vocações como se fossem função e distribui funções como se fossem vocação. É aí que o administrador cresce. Não porque ele quer, mas porque o vácuo foi criado bem aqui no meio. Isso não começou por maldade, tá? Não é nada calculado, começou por uma decisão mal feita. O crescimento foi rápido demais, a estrutura cresceu mais rápido do que a formação de governo. O pastor virou um líder espiritual de uma máquina que ele nunca foi preparado para governar. Expande demais. O que ele fez? Ele delegou. Aí ele delegou a contabilidade, o jurídico, a administração, delegou o estatuto, às vezes sem ler. Sem ler. Tá? E aqui nasce o erro de origem. Delegar função não é delegar autoridade. Tá? Não é delegar autoridade. Mas ninguém explicou isso. E pouco a pouco o administrador deixou de ser apoio e passou a ser um filtro. Filtro de decisão, filtro de informação, filtro de realidade. Entendeu? E cresce mesmo. Cresce. Você já ouviu isso? O administrador só executa, mas quem manda é o pastor. Isso é falsa prática. Isso é falso. Falso na prática. Tá? Quem executa não decide o que não executa. Mas o administrador decide. Quando diz, isso não cabe no orçamento, o jurídico não recomenda fazer isso, isso pode dar problema lá na frente, a convenção não vai gostar disso. Isso aqui, eu não gostei desse detalhe. Não é um não direto, é um não técnico. E o não técnico paralisa até o pastor mais espiritualizado do Brasil, do mundo. Quem controla o risco, gente, controla o governo. Controla o governo. Agora entra um ponto muito sensível aqui, cargos de confiança que existem, tá? Toda igreja cresce e cria cargos, até aqui é normal, tá tranquilo, não tem problema. O problema começa quando surgem cargos de confiança pessoais e não técnicos. Gente que não responde à igreja, não responde à assembleia, não responde espiritualmente ao pastor. Responde à relação. Cargo de confiança sem critério público vira um poder privado dentro de uma instituição. Tá? Esses cargos controlam acesso, controlam agendas, controlam informação, controlam isso aqui, agora não. Tá? Isso aqui agora não. O líder começa a falar com base, mas decide através dos intermediários e perde o governo sem perceber. E agora nós vamos falar sobre indicação. A indicação não é errado. O problema é indicar sem processo. Quando a igreja troca o critério por confiança pessoal, vocação por proximidade, preparo por lealdade, ela deixa de formar líderes e passa a reproduzir poder. Aquela pessoa começa a falar pelo pastor. O indicado não precisa convencer a igreja, não precisa prestar conta, só precisa permanecer.
E quem permanece tempo suficiente, manda. Manda. Isso aqui não é teologia não, tá? É sociologia do poder. É sociologia do poder. E agora nós vamos chamar pelo nome o pecado que a igreja evita, tá? Nepotismo. Nepotismo não começa com roubo. Começa com uma boa intenção. Não, põe que é da família. Não, põe que é de confiança. É da casa, pode colocar. Coloca aí, família, meu amigo, não é critério de governo, tá? Quando o pai, filho, esposa, cunhado, genro, sobrinho controla áreas-chave, sem processo, sem mandato claro, sem prestação pública de contas, a igreja deixa de ser um corpo e passa a virar uma clã. E clã não é governo por princípio, é governo por proteção interna. Onde o sobrenome pesa mais que a vocação, a autoridade espiritual já morreu, só não foi enterrado. Não foi enterrado. Não foi enterrado. E vamos olhar para a realidade, tá? Um exemplo claro. Em Marabá, o pastor saiu, a estrutura ficou, a engrenagem continuou funcionando. Quando a igreja continua igual depois que o pastor cai, é porque o governo já não estava no púlpito, já fazia muito tempo. Não abalou estrutura nenhuma. Em Belém, a decisão não veio da igreja local, veio de fora. Veio de fora. Quando quem tira o pastor não está na igreja, a igreja já não governa a si mesma. Ó. Faz tempo, meu irmão. Faz tempo. Na realidade ela está só ocupando um espaço geográfico, né? Um terreno. Uma outra situação também bem recente, lá em Cuiabá, a disputa foi parar na justiça. Quando o juiz entra nessa decisão, a igreja já perdeu, mesmo que ganhe uma ação. Porque a autoridade espiritual, que precisa de sentença de juiz, já falhou, amigo. Já falhou. Agora vem a parte que incomoda de verdade. Que se eu te falei que não te incomodou, imagine agora o que eu vou te falar, tá? Em todos esses casos, o problema não foi o administrador mandar mais. Não foi. O problema foi o pastor não governar. Ele não governou o estatuto, ele não governou os fluxos, não governou a estrutura. Muitos pastores acharam que governar poderia ser carnal, que entender de papel, de conta, de decisão era coisa do mundo e tarará, e entregaram o centro do poder sem perceber para alguém. Ninguém toma o poder do pastor. Ninguém toma a autoridade do pastor. O pastor abandona o poder quando confunde espiritualidade com ausência de governo. Entenda bem, tá? A Bíblia não separa a autoridade espiritual de responsabilidade prática, tá? Ela separa funções, não autoridade. Os apóstolos não cuidavam de tudo, mas governavam tudo. Sabiam de tudo. Quando a igreja cria dois centros de poder, um espiritual e outro administrativo, o conflito não é de possibilidade. É como se diz, já é um destino, vai acontecer. E aqui vão alguns alertas claros, tá? Se o pastor não sabe explicar o estatuto, ele não governa. Se o administrador não presta contas publicamente, ele governa demais. Se cargos passam por laços familiares, o poder já desviou. Se decisões não passam pela igreja, a soberania da igreja, a base de tudo, acabou. Esses sinais não aparecem no culto, eles aparecem no silêncio. Administrador não é inimigo, família não é pecado, indicação não é crime, gente. Mas tudo isso, sem limite claro, vira uma tirania silenciosa. Tirania silenciosa. A igreja não cai de uma vez, ela se acomoda, tá? No silêncio, ela vai se acomodando no silêncio. A estrutura vai se formando e você não vai percebendo. E quando essa estrutura administrativa não responde nem ao pastor, nem à igreja, mas é a convenção. E a convenção? Vou falar um negócio para você. No próximo vídeo eu vou te mostrar para que a convenção serve de verdade quando ela passa a mandar onde nunca deveria ter mandado. Eu vou trazer aqui a convenção, tá? Eu vou trazer a realidade de muitas convenções que acontecem por aí, né? De obras que não são, né, feitas prestação de conta, de mensalidade que são pagas, de pessoas que pagam mensalidade mas não podem votar.